E aí, bem-vindo de volta a mais um vídeo da UCP. Hoje eu tô muito feliz de ter você aqui. Nós estamos aprendendo sobre as histórias que Jesus contou. Você sabe como chama as histórias que Jesus contou? Isso mesmo, se chamou parábolas. Hoje, Jesus vai contar uma história diferente do que ele já contou. Você lembra? Primeiro ele contou sobre uma ovelha que se perdeu, não foi? Depois ele contou de um filho que foi por aí. Hoje ele vai contar uma história diferente. Se você ainda não viu os outros vídeos a respeito das histórias que Jesus contou, volta lá no nosso canal e acompanha os outros vídeos. Senão você não vai entender nada do que nós estamos falando aqui. Na história de hoje, Jesus estava conversando com algumas pessoas. E aí tinha dentre essas pessoas lá um homem que era assim um doutor da lei, alguém que conhecia muito sobre as leis, sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos. Esse homem que era um doutor das leis pensou consigo, eu acho que eu vou fazer para Jesus uma pergunta muito difícil de responder. Mas aí, que tal o grande X da questão? Jesus tem todas as respostas. E aí esse homem então perguntou para Jesus. Este homem aqui era o doutor da história de hoje. Ele que fez para Jesus. Jesus, então se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? Quem é que eu devo amar? Havia um homem que estava numa viagem a pé. Ele estava andando de Jericó até Jerusalém. Essa caminhada de Jericó até Jerusalém, esse homem estava fazendo sozinho. Ele carregava alguns pertences, ele carregava o seu cajado, ele carregava o seu chapéu, as suas roupas. Quando de repente apareceram alguns homens maus, você tá vendo? O homem estava ali, ó, todo distraído, quando apareceram homens maus ao redor dele. Sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam roubar as coisas que esse homem trazia. Bateram nesse homem para roubar dele todas as suas coisas. Bateram nele com muita força para machucá-lo bastante. Eles levaram embora as suas roupas, o seu chapéu, a sua sacola, o seu cajado, todos os seus pertences, esses homens levaram. E aquele pobre homem ficou muito ferido. Sabe o que esses homens fizeram? Jogaram ele num buraco, olha lá! Ele foi parar dentro de um buraco, todo machucado, desacordado, sem nenhum dos seus bens. Nossa, foi uma situação muito triste essa que Jesus contou. Um sacerdote passava pela estrada onde aquele homem estava. E aí ele passou, olhou. Você sabe o que era um sacerdote? O sacerdote era um homem muito importante da igreja. Era alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém que orava com as pessoas. E esse sacerdote passou, olhou para aquele homem machucado, aquele homem ferido. Sabe o que ele fez? Nada. Ele só olhou e passou reto, nem ofereceu ajuda. Logo em seguida, na mesma estrada, vinha passando um levita. O levita era aquele homem responsável pelo louvor da igreja. Na igreja da época, os levitas eram aqueles que cantavam, eram aqueles que cuidavam de organizar a igreja, de manter tudo arrumadinho. O levita passou, olhou para o buraco. O que ele viu no buraco? O homem desacordado. E o que ele fez? Nada. Passou olhando, ignorou aquela situação e os dois, o sacerdote e o levita, foram embora. O homem continuava desmaiado dentro daquele buraco. Foi quando, de repente, surgiu um samaritano. Um homem samaritano, alguém que nasceu lá em Samaria, estava passando por aquela estrada. Foi quando ele viu aquele homem no buraco. E ele ficou com muita pena daquele homem. Ele olhou para aquela situação e disse: meu Deus, olha só como esse homem está machucado. Eu preciso ajudá-lo. Então, diferente de todos os outros, o sacerdote e o levita que tinham ido embora, esse homem parou e ofereceu ajuda. Ele deu água para esse viajante ferido,
Ele pegou o viajante e colocou no lombo do seu burrinho e levou para a cidade mais próxima, para uma estalagem. Lá naquela estalagem, que é como uma pousada, ele deu remédios, ele ajudou a sarar as feridas daquele homem e aquele homem pôde ter uma noite tranquila, descansando, para poder se recuperar daquela surra terrível que ele levou. No dia seguinte, o samaritano, que era um homem bom, precisava ir embora. Ele foi embora e combinou com o dono daquela pousada que todos os remédios, todos os gastos que o homem ferido tivesse, ele iria pagar quando voltasse por aquela mesma estrada. Jesus contou essa história para ensinar ao povo quem era o meu próximo, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. O próximo é aquele que precisa de algum tipo de ajuda. Aquele sacerdote e aquele levita, eles não ofereceram ajuda pensando que eles eram superiores àquele homem ferido. Mas quando nós temos um coração que conhece a Deus, um coração que conhece a Jesus, nós oferecemos ajudas a todas as pessoas. Você sabia? Existem muitas pessoas que moram nas ruas, que não têm comida, que não têm roupas, que não têm uma casa para morar. Nós precisamos, sempre que possível, ajudar essas pessoas. As mesmas coisas que nós queremos para nós devemos desejar para as outras pessoas. É assim que Jesus nos ensinou. Quando nós vamos agradar a Deus, nós precisamos amar a todos de uma forma igual. Não existe ninguém melhor do que todo mundo. Sabe aquela vontade que você tem de comer chocolate de vez em quando? Imagina uma criança que não tem condições de comprar um chocolate. Será que ela também não fica com vontade? Pois é, deve ser muito difícil ter vontade de comer as coisas e não ter, não é? Então, sempre que for possível, ajude alguém. Converse com seus pais para que vocês encontrem alguém que precisa de ajuda e que a sua família possa ajudar. É assim que nós cumprimos a ordem de Deus. Essa foi a história de hoje. Esse bom samaritano que ajudou um homem desconhecido. Então, na semana que vem, nós vamos conhecer outra história que Jesus contou. Eu vou esperar você de novo. Até mais. Tchau!